Quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados. Só um texto aqui da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 13, nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos sobre a oração. A oração, a maneira mais eficaz para nos aproximarmos de Deus. O que é oração? Oração é mais do que uma simples conversa com Deus. É um diálogo que nos torna íntimos de Deus. Eu acredito que não somente eu, mas muitas pessoas que aqui estão já fizeram essa pergunta: se Deus conhece o que eu vou pedir, se Ele conhece o que eu preciso, se Ele sabe das minhas necessidades, se Ele já conhece tudo, por que eu tenho que orar? Por que eu preciso orar? Por que eu teria que orar a Deus, se Ele já conhece tudo, né? Essa forma de pensar, eu sei que muitos já pensaram, eu já pensei isso. Eu já pensei, acredito que a maioria dos irmãos, ou talvez todos, algum dia já pensaram dessa forma. Se Deus conhece tudo, por que eu tenho que pedir a Ele, se Ele já conhece? Aleluia. Mas essa forma de pensarmos é uma maneira egoísta de entendermos o plano de Deus e o propósito de Deus. Porque orar não é só para pedir, né? Orar não é só para pedir. Glória a Deus. Mas tem muita gente pidona, né? Tem muito crente pidão, que quando se ajoelha diante de Deus, se coloca, se põe diante de Deus para orar, ele vai logo pedindo. A oração nós temos que agradecer, em primeiro lugar.
antes de pedirmos alguma coisa, mas tem aquele crente que vai logo pedindo: me dê isso, me dê aquilo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas na verdade a oração é uma oportunidade que nós temos de nós agradecermos a Deus, na verdade, por aquilo que Ele já fez por nós. Não é por aquilo que Ele vai fazer, na verdade é por aquilo que Ele já fez. Então nós devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos da salvação, e além do mais nós devemos orar para nos aproximarmos mais dEle, para estreitarmos mais os nossos laços de intimidades com o Senhor, fortalecermos a nossa comunhão com o Senhor, para que sim, possamos receber ajuda do Senhor em tempos de dificuldades, em tempos de tribulações. Glória a Deus. Querida igreja do Senhor Jesus, orar é muito importante na vida de um cristão. Orar é muito importante para a nossa vida espiritual. Na oração nós podemos contar tudo a Deus. Nós podemos contar sobre os nossos sentimentos, nós podemos contar sobre as nossas frustrações, nós podemos contar sobre as nossas preocupações, nós podemos contar sobre os nossos sonhos, nós podemos agradecer a Ele por aquilo que Ele já fez em nossa vida e sobre a nossa vida, e também podemos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Aleluia. A oração é muito importante na vida de um crente, na vida de um cristão. Eu vou citar aqui 6 motivos que nos mostram que a oração é importante na vida cristã. O primeiro motivo é que a oração nos coloca em sintonia com Deus. Em sintonia. É impossível nós termos intimidade com quem nós não falamos, com quem nós não conversamos. É ou não é? É impossível você ter um laço estreito de amizade com alguém que você não conversa, com alguém que você não troca uma palavra. Então a oração é essa oportunidade que nós temos de nos colocarmos em sintonia com Deus, ligados com Deus. Outra coisa importante na oração: através da oração nós também recebemos a liberação do perdão de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Através da oração nós podemos pedir perdão a Deus e podemos receber o perdão de Deus nas nossas vidas. Através da oração nós recebemos também cura, seja ela física, espiritual ou emocional. Nós também recebemos isso: cura física, cura emocional, cura espiritual. Através da oração nós nos fortalecemos, nós nos tornamos fortalecidos. Através da oração Deus desfaz as armadilhas que o nosso inimigo usa para nos derrubar, para nos atingir. Através da oração Deus nos liberta e liberta as pessoas pelas quais nós oramos e intercedemos diante de Deus por elas. Existem vários tipos de oração. Nós citamos aqui algumas coisas importantes para quando nós oramos. Agora existem também muitos vários tipos e maneiras de orarmos. Por exemplo, nós podemos orar ao Senhor pedindo a Ele por sustento, por sabedoria, por oração, por realização dos nossos sonhos. Nós podemos orar ao Senhor também pedindo a Ele que se cumpra a sua vontade, que se faça a sua vontade nas nossas vidas. Nós podemos também orar ao Senhor confessando a Ele os nossos pecados,
porque nos diz a palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então existe oração de pedidos. Existem vários tipos de oração. A oração de pedidos, existe a oração de confissão de pecados, existe a oração de intercessão, quando nós oramos por algumas pessoas que necessitam de oração, que necessitam de cura, que necessitam de libertação, de ajuda, de sustento, de força. E Deus ouve as orações as quais nós fazemos por aquelas pessoas que nós realmente sentimos que elas precisam das nossas ajudas em oração. Existe também a oração em línguas. Você pode orar em línguas. Esse tipo de oração não é aconselhado você fazer em público, na igreja, em público, porque existe uma regra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que existe uma regra no falar em línguas, para não se tornar em escândalo. Não que seja proibido o crente falar em línguas, mas o apóstolo Paulo não incentiva o crente falar em línguas publicamente se não houver interpretação, para se tornar então uma profecia e que haja edificação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas podemos orar em línguas quando estivermos a sós, quando estivermos na nossa casa, no nosso secreto, no nosso particular, no nosso reduto. Nós podemos orar ao Senhor em línguas. Sim, podemos sim. Nós podemos também orar ao Senhor pedindo a Ele socorro. Nós podemos orar pedindo por socorro, por uma solução de algum problema, de alguma dificuldade que estivermos passando em nossas vidas. Nós também podemos orar em público. Nós também podemos orar em secreto. E através da oração nós podemos confessar, nós podemos pedir, nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos chorar, nós podemos agradecer, nós podemos abrir o nosso coração e nos expressar diante do Senhor. Então a oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O básico da oração todos nós sabemos, Por que orar, a quem orar, como orar, onde orar. A diferença está nas nossas atitudes. Nós sabemos que devemos orar, isso nós sabemos. Nós sabemos que precisamos orar. Nós sabemos que temos que orar. Onde orar? Em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, debaixo do pé de mangueira, debaixo do pé de cajueiro, lá escondido, trabalhando, na lavoura, na praia, dentro do barco. Você pode orar. Nós temos o dever de vivermos uma vida de oração diante de Deus. Isso é o que vai destacar a nossa dependência de Deus. Porque se nós olharmos, querido, nós vamos ver que o Cristo orou. E Cristo precisava de orar. Na condição de Deus, Ele não precisava orar. Mas lembrando que enquanto o Cristo estava como ser humano, o Cristo encarnado, Ele não estava sob o uso de suas prerrogativas divinas. E o apóstolo São Paulo vai explicar isso muito bem lá em Filipenses capítulo 2, quando disse que Ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação nem orgulho de ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. A expressão aniquilar é esvaziar-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se homem, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, como Deus, Cristo não precisava orar, mas como homem, para nos dar o exemplo, Ele orava. Ele precisava buscar a Deus, Ele precisava viver na dependência do Senhor. Então, se Cristo orou, se Jesus orou, se Jesus sentiu a necessidade de orar, quem somos nós para não orarmos também? E a Bíblia está recheada de homens e mulheres de
Deus que em diversos momentos das suas vidas precisaram orar para que Deus respondesse às suas orações. Nós temos o exemplo de Abraão que orou, nós temos o exemplo de Josué, nós temos o exemplo de Ana, de Sansão, de Davi, de Eliezer, de Ezequias, de Jonas, de Gideão, de Ló, de Moisés, de Salomão, de Jacó, de Isaac e entre outros homens de Deus que oraram em momentos difíceis de suas vidas. A oração, queridos irmãos, é uma ferramenta poderosa. A oração é uma ferramenta poderosa. Glória a Deus. Aleluia. A oração é uma ferramenta poderosa. A palavra vai nos confrontar aqui nessa noite. Oh, aleluia, graças a Deus. A oração é algo tão sério que o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes da igreja de Éfeso, quando ele diz: quanto aos mais, meus amados irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Que não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Paulo deixa claro que a vida cristã é uma batalha, é uma guerra. É uma guerra que está travada. Mas não é uma guerra que se vê com os olhos físicos, orgânicos, materiais. Não é uma guerra que se contempla a olho nu, a olho visível. É uma guerra espiritual. É uma batalha que se trava no mundo espiritual. É uma guerra. É uma guerra. Enquanto nós estamos aqui, existem muitos demônios lutando para destruir a nossa família. Existem muitos espíritos maus lutando para destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, as nossas vidas, para nos desanimar, para nos tirar o foco da presença de Deus. Até dessa mensagem aqui nessa noite. Aleluia. E aí o apóstolo São Paulo nos chama a atenção e ele diz: olha, a nossa luta não é carnal, não. A nossa luta não é carnal, não é carne, não é sangue. É tanto que ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus, para a destruição das fortalezas. Aí o apóstolo São Paulo ele leva tão a sério a oração, que ele nos manda tomar a armadura de Deus. Ele se baseia no exército romano. E aí ele cita algumas armas que os soldados romanos usavam naquela época. Aí ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo São Paulo deixa claro que nós estamos numa guerra. E quem está na guerra tem que estar preparado para lutar. Aleluia. Se for despreparado para lutar, perde a guerra. Tem que haver preparo, tem que haver treinamento, tem que haver adestramento, tem que haver luta antes, tem que lutar antes, treinar antes, conhecer as estratégias do seu inimigo, conhecer as estratégias de combate, tem que conhecer as estratégias de ataque,
tem que conhecer as estratégias de defesa, e tem que ter suprimento para essa guerra. Tem que haver suprimento. Se você não calcular como é que você vai entrar nessa guerra, como é que um exército vai guerrear contra o outro? Ele tem que ver o preparo, se os soldados são preparados ou não. Qual é o preparo que os outros soldados inimigos têm? Quais são as armas que eles têm que eu não tenho? Quais são as estratégias que eles sabem que eu não sei? Quais são as tecnologias, trazendo para os dias de hoje, que eles têm, que eles usam, que eu não tenho? E se tem suprimento, se tem armamento suficiente de guerra para lutar, se tem realmente armamento suficiente, munições suficientes para entrar, para se travar uma guerra, uma batalha. E assim é a vida da gente. Estamos na guerra. O nosso inimigo é estratégico. O nosso inimigo é estratégico. Nós não podemos subestimar a capacidade que ele tem de nos atacar, porque ele vai nos atacar, porque ele vai vir contra nós. Ele vai vir, ele virá contra nós, e nós temos que estar preparados. Entende agora porque o apóstolo São Paulo diz: para entrar na guerra tem que ter a armadura, tem que estar preparado. Sem armadura o cristão está despreparado. Sem armadura o cristão não vai conseguir entrar na batalha. Aí o apóstolo São Paulo diz: portanto, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Estão vendo aí? O reino do inimigo é organizado, é estratégico. O apóstolo São Paulo fala aqui de principados, de potestades. Principados e potestades. Existe uma hierarquia. O mundo satânico é hierarquizado, é organizado, é sistematizado, é ordenado, é bastante organizado para lutar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É brincadeira? Não é não. Aí Paulo diz: olha, não é contra a carne nem contra o sangue, não. É contra as potestades, é contra os principados, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem, querido. Sinto muito lhe dizer isso, ter que dizer isso nessa noite, mas o dia mau vem sobre todos nós. Vai chegar aquele dia que nós vamos passar algo que nós não queremos passar. Nós não queremos passar, infelizmente. E nós precisamos, é nesse momento que nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus, que nós precisamos estarmos revestidos de Deus, estarmos revestidos do Senhor, para que possamos suportar, para que possamos, aleluia, estar firmes, aleluia, na fé, e não fraquejarmos, e não desanimarmos. É preciso estarmos revestidos da armadura de Deus, para que possamos permanecer inabaláveis na fé. Aí ele diz: estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Aí ele fala das armaduras dos soldados romanos: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era como se fosse um colete à prova de balas, que o soldado romano usava, de aço, passado pelo peito dele, para que, se viesse alguma flecha, alguma lança, não conseguisse transfixar aquela couraça. Aí ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele está falando daquelas botas que o soldado usava,
aquelas botas que faziam parte dos paramentos, das vestimentas, da armadura do soldado romano. Aí ele diz, embaraçando sempre o escudo da fé, o escudo que o soldado romano usava, que os soldados usavam para se defender das flechas, das espadas que vinham contra eles, que vinham sobre eles. Paulo fala do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A oração na nossa vida cria um bloqueio contra as forças do inimigo. É como se fosse um escudo, que nós estamos por trás desse escudo, e os dardos inflamados vêm, as flechas vêm, e nós conseguimos defender, aleluia, porque estamos armados, estamos revestidos com o escudo da fé. Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que, se o cristão tiver cheio dela, nenhum mal lhe vence, porque ele está cheio da palavra. Observe que quando Satanás se encontrou com Cristo, quando ele tentou a Cristo lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta o Senhor Jesus não vai falar línguas para ele. O Senhor Jesus não vai jogar gravata para expulsá-lo, não vai jogar paletó para expulsá-lo, não vai fazer nada disso. O Senhor Jesus vence o diabo com a palavra. Quando ele chega e diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus diz para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe a expressão de Cristo, está escrito. Olha aí a importância da espada do Espírito, que é a palavra de Deus na vida do crente. O crente cheio da palavra, o crente cheio do Espírito de Deus, nada leva ele para baixo, nada desmotiva ele para baixo. Não tem nada que venha contra ele que ele não resista. Não tem nada que venha contra ele que o derrube. Não tem nada que venha contra ele que o desanime. Se ele estiver cheio da palavra, se ele estiver cheio de Deus, se ele estiver cheio da unção, não tem nada, nenhuma palavra negativa, não tem maldição, não tem nada que venha derrubar e atingir a sua fé. Se ele estiver cheio da palavra. Porque durante o caminho, durante a vida cristã, nós vamos ouvir muitas palavras negativas que vêm para tentar nos derrubar. Você lembra de Jairo, que correu atrás de Jesus pedindo para socorrer sua filha? Quando Jairo, o pastor Francisco, estava conversando com o Senhor Jesus, chegou um filho do diabo e disse assim para ele, não incomoda mais o mestre, mas não, vai em casa só preparar o funeral, que a sua filha já está morta. É assim ou não é? Tem gente que gosta de trazer negatividade para os outros. Não tem mais jeito, acabou, vá só preparar o funeral da sua filha. Mas aí Jairo estava conversando com Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o verbo de Deus. E aí Jesus olha para Jairo e disse, não ouça, crê somente. Toda palavra negativa contra a tua vida aqui vai cair por terra hoje, no nome do Senhor Jesus. Nada está perdido aqui nessa noite. Nada está perdido aqui nessa noite. Os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida espiritual, a tua família, a tua casa, nada está perdido. O teu ministério, nada está perdido. Se você crê, adore o nome do Senhor Jesus. Porque a última palavra ainda é a de Deus. A última palavra aqui ainda é a de Deus. Não é a do homem, não é a do pregador, não é a do juiz, não é a do advogado, não é a do político, não é a do homem, não é a de ninguém, mas é a palavra de Deus. A última palavra ainda é dele.
você hoje, você está com câncer, você vai morrer. Você vai acreditar nisso? Aleluia. Você não pode acreditar nisso. Tem gente que se o médico chegar e dizer assim, você está com câncer, vai morrer. No outro dia o cara morre. Porque ele vai dar ouvido ao médico, ao homem. Você e eu só morrem no dia que Deus quiser. Não é no dia que o médico disser não, porque o médico não é o dono da vida, não. O médico não é o dono da vida, não. O médico tem limite. Chega um momento que a ciência esgota os seus recursos. A ciência tem o seu limite. Chega um momento que o médico diz: não podemos mais fazer nada. Aí, o que é que Deus precisa para realizar o milagre? É somente a impossibilidade que Deus precisa para que o milagre possa acontecer na minha e na sua vida. Para Deus realizar o milagre, Ele só precisa da impossibilidade. Só precisa disso. Ele só precisa disso. Então, meus queridos, Aleluia. nas nossas orações, nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pelos missionários que estão pregando a palavra de Deus. Nós precisamos orar por dificuldades que nós enfrentamos. A raiz de muito problema espiritual na vida dos cristãos é justamente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aleluia. A raiz de muitos problemas na vida dos cristãos, eu vou dizer a vocês nessa noite aqui, sem medo de errar, é falta de uma vida de oração, queridos. Pastor, o senhor veio aqui hoje para corrigir a gente, foi? Aleluia, glória a Deus. Negativo. Eu não vim aqui para corrigir ninguém. Em primeiro lugar, é comigo isso aqui, ó. Aleluia. Eu preciso de orar. Se tem alguém nessa noite que Deus precisa corrigir, esse alguém é esse que nos fala aqui nessa noite. Não é isso? Porque tem gente que vem aqui, né, pastor Francisco, e quer corrigir sem primeiro ser corrigido. Então me coloco à disposição nessa noite e tenho minha consciência para Deus que eu preciso de orar em primeiro lugar. Eu estou precisando orar. Eu estou precisando orar. E se tem alguém que está sendo confrontado aqui nessa noite com a palavra do Senhor, esse primeiro alguém sou eu. Sou eu nessa noite. E eu digo, muitas coisas que estamos passando é por falta de oração. Porque tem gente que acha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo espiritual, ele é tão visível, ele é tão real quanto o mundo físico, orgânico, biológico. O mundo espiritual é real, queridos. É real o mundo espiritual. Do jeito que o nosso corpo precisa se exercitar fisicamente. Eu estou até precisando, né? Estou até precisando baixar mais a barriga, né? Só comendo não dá certo, não. Do jeito que nós precisamos nos exercitar fisicamente, nós precisamos nos exercitar espiritualmente. Não dá para ficar só comendo. A gente tem que se cuidar espiritualmente também. E o bom é que o Espírito de Deus nos convença que nós precisamos disso. Que o Espírito de Deus nos convença que nós precisamos orar,
que nós precisamos buscar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a orar dentro da vontade dEle. Porque existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Olha que Paulo disse: orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Glória a Jesus. Ele está falando aqui Aleluia. ele não está se referindo ao Cronos. Paulo não está se referindo ao Cronos, porque o tempo humano é chamado de Cronos, da onde vem a expressão cronologia, cronológico. O Cronos é o tempo humano, é o tempo criado pelo homem para medir um espaço entre um tempo e outro tempo. Glória a Deus. Verdade, Deus. O tempo, o Cronos humano é muito filosófico. Na verdade ele não existe, ele é criado pela imaginação do homem. E o tempo humano existe por causa de nós, por causa do homem. Mas quando Paulo diz orando em todo o tempo, ele está falando de um espaço perfeito de tempo. Ele está falando de um espaço perfeito de tempo. Ele está falando do Kairos, do tempo pleno, do tempo integral, do tempo oportuno, do tempo perfeito. Do tempo perfeito. Quando Paulo diz orando em todo o tempo, é orando em todas as ocasiões. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia. O mundo está cheio de armadilhas. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, mas se nós entendêssemos quantos livramentos Deus nos deu, se nós pudéssemos entender, se Deus pudesse abrir os nossos olhos, tal como Ele abriu os olhos daquele moço de Eliseu para ver os carros e os cavaleiros, você ia ver quantos livramentos Deus lhe deu de morte hoje. Porque o intuito do diabo é nos matar. O intuito de Satanás é acabar com a nossa vida, é nos destruir. Isso é sério ou não é? O intuito do diabo é acabar com a nossa vida, é destruir, é nos destruir, é nos levar para baixo. E aí ele vai tentar, ele vai usar alguém para prejudicar você. Ele vai tentar usar alguém para tentar fazer mal a você, a sua vida. Ele vai fazer alguma coisa para tentar fazer você parar, porque ele quer que você pare. Por isso que mesmo diante das dificuldades, ore. Se está alegre, ore. Se está triste, ore. Se tem dinheiro, ore. Se não tem dinheiro, ore. Se tem o que comer, ore. Se não tem o que comer, ore também. Mas adore a Deus. Não abra mão, glória a Deus. Não abra mão da sua adoração e da sua postura diante de Deus. É importante orar. Como o nosso irmão disse aqui, Diácono Emanuel, é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem.
quando tudo está no lugar, dinheiro no bolso, carro, gasolina, combustível, empregado. Não é assim, pastor? A família está tudo bem, todo mundo em paz, todo mundo com saúde. Ah, meu irmão, agora eu quero adorar a Deus na instabilidade. Quando o dia mau chega, quando a prova chega, que você olha para um lado, olha para outro, e parece que o mundo vem desabando sobre a sua cabeça. Parece que Deus te esqueceu. Deus já não responde mais. Tudo está em silêncio. Não tem ninguém que abra a porta para você. As portas estão fechadas, mas Ele vai abrir um oásis no meio do deserto. Ele tem poder para abrir porta aonde não tem porta. Metade da igreja crê, metade não crê. Amém. Mas vai chegar uma hora que vocês vão precisar de Deus. Aí vocês vão entender a seriedade dessa palavra. Metade entende, metade não entende. Mas é bom os irmãos começar a entender. Ah, meus irmãos, a bênção de Deus não é para incrédulo, não. É não. A bênção de Deus é para quem crê. Eu vou dizer mais uma vez: a bênção de Deus é para quem crê. Aleluia. Ore. Se está triste, ore. Se está em dificuldade, ore. Se está alegre, ore. Com dinheiro, ore. Sem dinheiro, ore. Com emprego, ore. Porta fechada, ore. Sem emprego, ore. Doente, ore. Com saúde, ore. Se tem roupa para vestir, ore. Se não tem roupa para vestir, ore também. Mas não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Ore em todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Concluo já a mensagem, concluo já. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, é importante. Eita, que diabo. Aleluia. É importante, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, é importante nós atentarmos para uma coisa. A Bíblia diz assim, ó: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A influência do mal está grande no mundo. Quando você sair da sua casa, olha, tenha uma atitude sempre de oração. Tenhamos uma atitude sempre de oração. Quando for sair para a sua faculdade, ore. Se entregue a Deus. Senhor, estou nas tuas mãos. Me leva e me traz, meu Pai. Me leva e me traz, Senhor. Quando você for sair para o seu trabalho, ore. Deus, eu estou saindo para o meu trabalho. Me leva e me traz, Senhor. Porque no caminho do trabalho pode acontecer várias coisas. Um assalto, uma tragédia, um acidente, uma bala perdida. Alguém que vem te fazer mal. No trânsito, quando você entrar dentro do seu carro para ir para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para ir no supermercado, ore ao Senhor. Deus, me guarda, Senhor, enquanto eu estiver aqui. Porque Deus vai te livrar. O mal só vai te atingir se for um propósito de Deus. Mas às vezes nós sofremos porque nós não temos atitudes de oração diante de Deus para vigiarmos nessas coisas. E nós fazemos as coisas sem vigiarmos e sem pensarmos. E fazemos as coisas aleatoriamente. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite.
Mas é importante uma atitude de oração diante de Deus. Quando o seu filho sair de casa, ore por ele. Senhor, leva meu filho, acampa teu anjo, meu Pai, na vida do meu filho. Mas tem uma atitude de oração, porque ali Deus vai colocar a mão. Deus vai colocar a mão e não vai deixar que o mal venha atingir. Deus vai esconder do mal a sua família. Deus vai esconder. O inimigo, o diabo, não vai tocar na tua família, porque a tua família é projeto de Deus. A tua família é projeto de Deus. Ela foi projetada por Deus. E Deus não vai permitir que o mal toque. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E para concluir, olha o que aqui o apóstolo São Paulo diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há uma necessidade de vigiarmos. Vigiarmos, porque o diabo não vai desistir de nós. Ele não vai desistir. O homem de Deus e a mulher de Deus, para andar nesse mundo, vai precisar andar guiado pelo Espírito. Vai precisar andar guiado pelo Espírito. Se não estiver guiado pelo Espírito, vai fazer besteira. Se não estiver guiado pelo Espírito, vai cair em armadilhas usadas pelo inimigo das nossas almas para nos ferir, para nos atingir. É necessário andar guiado pelo Espírito. É necessário andar sob a direção, sob a orientação do Espírito de Deus. Paulo deixa claro que é necessário vigiar e perseverar. Então que nós possamos vigiar nessa noite aqui, andarmos em vigilância, e orando sempre vigiando. Aí Paulo diz: e também orando por mim. Você tem orado pelos seus pastores? Você tem orado pelos seus líderes? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. O Espírito de Deus que não se engana, o Espírito de Deus que não se engana, o Espírito de revelação, o Espírito que revela o profundo e o escondido, revela que tem pessoas aqui nessa noite que não têm orado pelos seus pastores, que não têm orado pelos seus líderes. E Deus chama a atenção da igreja nessa noite para dizer: ore por seus pastores, ore por seus líderes, interceda pelos seus líderes, interceda por eles. Glória a Deus. Orando com toda a oração e súplica no Espírito. Vocês sabem o que é orar no Espírito? Orar no Espírito não é orar em línguas, como muitos pensam. Orar no Espírito é orar com a ajuda ou sob o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a orar. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá força para orar. É o Espírito de Deus quem nos incentiva a orar. É o Espírito de Deus quem nos inspira a orar. É o Espírito de Deus quem nos dá confiança para orar. É o Espírito de Deus quem nos introduz diante de Deus
que seremos ouvidos por Ele quando nós clamarmos a Ele. É o Espírito Santo de Deus que traz respostas às nossas orações, às nossas súplicas aqui nesta noite. É o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a nos comunicarmos com Deus. É Ele quem traz a resposta. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você veio nessa noite aqui buscar uma resposta do Senhor, Deus tem poder nessa noite para te entregar a resposta que tu estás pedindo, que tu estás orando há muito tempo. Mulher e homem de Deus, Deus tem poder para te entregar nessa noite a resposta. É aquela resposta que há muito tempo tu tens pedido, tu tens buscado, tu tens orado, tu tens intercedido, porque Deus é Deus de resposta. É Ele quem responde, é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem faz milagre, é Ele quem opera nessa noite, aqui nesse lugar. E que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.